Então, vamos, na aula de hoje, falar sobre administração pública, uma temática também interessante, que demanda vários aspectos do nosso cotidiano prático, tá bom? E vocês vão sair daqui bem esclarecidos, com diferenças que parecem ser um tanto quanto confusas quando vocês assistem um jornal, leem, vê alguma notícia, etc., tá bom? Antes de falar de administração pública, eu coloquei só pequenos conceitos que a gente poderia abordar, né? A diferenciação que a doutrina faz, a doutrina da ciência política, o direito constitucional e o direito administrativo, que é de formas de Estado. Nós temos a forma de Estado unitário e federado. O Estado unitário é aquele no qual não há um compartilhamento do poder político e administrativo, tá? Ou até jurisdicional. É como se só tivesse um poder judiciário, um poder executivo e um poder político no país inteiro, tá? No caso da França. Aqui no Brasil, Estados Unidos, etc., Argentina, são de estados federados, federações, ou seja, nós temos vários poderes políticos, o poder político federal, da União, é o Congresso Nacional, Câmara e Senado, os estados têm seu poder político, através das assembleias legislativas, e os municípios, através de câmaras de vereadores. Além disso, nós temos uma administração própria, a administração pública federal, né, presidente da República, ministérios, no estado, secretarias, governador, e no município, prefeito e secretarias, tá bom? Então, assim, era como se você imaginasse, pessoal, no caso da França, que o Brasil fosse só a União, tá? Fosse só a União e só tivesse Polícia Federal, não tivesse Polícia Militar, Polícia Civil, fosse só uma espécie de órgão administrativo, tá? Do ponto de vista de saúde, fosse só os órgãos federais, Anvisa, Ministério da Saúde, nós temos Secretaria de Saúde Estadual, órgãos só de medicamentos estaduais, do município também, e por aí vai, né? Então, nosso estado ele é federado a um compartilhamento do poder político e administrativo, tá bom? De modo que algumas questões são de competências da União, outras do estado e do município. O nosso federalismo ele é totalmente diferente do norte-americano, tá bom? Até porque o sistema federalista norte-americano ele partiu de um contexto histórico bastante diferente, tá certo? Foi uma espécie de união, né, das 13 colônias, tá? E nos Estados Unidos, a, a, a autonomia que é dada aos estados, ela é bem maior do que é dada aos estados no Brasil. Vocês, quando assistem filme, sabem que tem pena de morte em um estado, num estado é permitido o uso da maconha e outro não, no outro estado a pena de morte é o seringa, outro, enfim, há diferenças, tá? Aqui não existe isso porque toda a competência criminal, ela é da União. Então não existe penas diferentes no direito penal. Não existe crime no estado e crime no outro, tá? Mas são em ambos os países estados federados porque há vários poderes políticos, administrativos e até poder judiciário também autônomo para o estado e para a União. O único ente político que não tem poder judiciário, pessoal, é o município. Eu falei isso no primeiro dia de aula, né? Não existe, sem problemas, Marcos, não existe poder judiciário no município. Não existe poder judiciário do município, existe nos municípios, né? Tá bom? Então não existe concurso para juiz de Fortaleza. Concurso para juiz estadual ou federal que pode vir a atuar no município de Fortaleza, ok? Tem também a diferença entre forma de governo, república e monarquia, né? Então, há essa questão da temporariedade dos mandatos, que é clara do governo republicano e da monarquia não. É um poder vitalício, né? Um poder político vitalício, tá? Existem outras peculiaridades, mas depende muito do sistema republicano de cada país, do sistema monárquico, tá bom? Não significa dizer que um é democracia e outro não, tá? Porque nós temos monarquias em que há eleições amplas. O rei ele tem mais um papel de figura ou decorativo, ou de representação do país no exterior, etc. Ele não tem mais um peso político, tá? E nós temos também
a distinção entre sistema de governo, sistema presidencialista e parlamentarista, tá bom? No caso do Brasil, o presidencialismo. Nós já tivemos o parlamentarismo, né? E duas vezes no Brasil, acho que com a minoridade de Dom Pedro, e também nós tivemos também com Jango, não foi? Um parlamentarismo aqui que ele foi depois refutado com um plebiscito que foi feito para a população da época, tá bom? Então, feita essa breve introdução, eu queria logo indagar se vocês ficaram com alguma dúvida da aula passada, que se tiverem ficado, basta me perguntar aí, tá? Então, antes de falar de administração pública, tá, eu queria apenas trazer aqui para vocês uma distinção que nós temos: pessoa física, pessoa natural, ser humano, né? E nós temos as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, pessoal, elas são divididas entre pessoas jurídicas de direito público. Essa legislação aqui, eu esqueci de colocar, isso é o Código Civil. Vocês complementem na nota de aula de vocês, tá bom? Então, o Código Civil vai colocar que são pessoas jurídicas de direito público, interno, a União, os estados, Distrito Federal e territórios que nós temos, não temos atualmente nenhum território, o último foi Fernando de Noronha, né? E hoje é um município de Pernambuco, né? E os municípios, União, Estado e município são pessoas jurídicas de direito público. Temos também as autarquias e demais entidades de caráter público criadas por lei. Isso é muito importante, pessoal, vocês saberem quais são as pessoas jurídicas de direito público. Eu vou falar disso no semestre inteiro, tá? Então, a personalidade jurídica de direito público, ela dá uma série de prerrogativas a essas pessoas, tá bom? Por exemplo, a gente vai comentar, elas vão ter, essas pessoas jurídicas, imunidade tributária, não pagam tributos, entre elas, né, tem benefícios processuais de prazo em dobro para contestar, elas vão ter os bens chamados de bens públicos, os seus agentes são servidores públicos, em regra, salvo os eleitos, né, presidente da República, governador, deputado, etc., que são cargos políticos, tá bom? Mas todo o pessoal da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, das autarquias, em geral, são servidores públicos, tá? Eu coloquei também, artigo 42, que são pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros, né, e outras que foram regidas pelo direito internacional público. Então, Estado estrangeiro, Estados Unidos, França, Paraguai, Alemanha, tudo isso é uma pessoa jurídica de direito público externo. Ou outra que você verificar, né, no âmbito do direito internacional público, né, pegar a OEA, tá bom? A Organização dos Estados Americanos, né, dentre outras, tá? E as pessoas, então, nós temos pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito privado são associação, sociedade, fundação, entidade religiosa, partido político e empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Que é um MEI, né? Microempreendedor individual. Aqui na parte de sociedades, pessoal, nós temos várias sociedades. Sociedade simples, sociedade comandita, sociedade em conta de participação, sociedade anônima, sociedade limitada. Acho que a anônima e a limitada são as que vocês mais conhecem. Estou começando a ficar aqui com frio. Então, remédio para febre. Mas vamos lá. Então, a sociedade anônima, simples, etc. Então, essas são as pessoas jurídicas de direito privado. Tá bom? Importante que vocês observem, meus amigos, que nós vamos ter pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública. Como isso, professor? Como é que isso funciona? A gente vai ver, tá? Por exemplo, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, tá? São pessoas jurídicas de direito privado. Se você pegar a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, são sociedades, sociedades anônimas,
tá? São pessoas de direito privado, mas fazem parte da administração pública. A administração pública direta, indireta, tá bom? Então a gente vai ver isso na aula de hoje, tá? É importante vocês voltarem para esses artigos que eu coloquei, porque os livros nem colocam isso, já vão começando a explicar, tá certo? O que são administração direta e indireta. Eu acho importante essa distinção básica. Você pensar até no organograma, né? Para até desenhar. Eu faço isso em sala no quadro, né? Mas aqui posso até tentar desenhar aqui no computador. Não sou muito bom de fazer esses desenhos, não. Então, pessoa jurídica de direito público, União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia. Nós temos também as fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, são fundações autárquicas, tá? Pessoa jurídica de direito privado, associação, sociedade, fundação, organização religiosa, partido político e MEI, microempreendedor individual. Temos também ONGs, né? Estão aqui nesse meio, tá bom? Centralização, descentralização e desconcentração são conceitos muito importantes, que caem bastante aí em provas e não são fáceis, ou não são difíceis. A centralização, coloquei um conceito aí bem didático para vocês, ela ocorre quando o Estado, quando eu estou falando aqui Estado no âmbito genérico, né? Não é o Estado do Ceará, não. Estado são as pessoas políticas, tá? Está travando, pessoal? Deixa eu ver aqui qual a rede de internet que eu estou conectado. Tá normal, então pode ser que seja sua internet, tá bom? Então, qualquer coisa depois você assiste a gravação, tá? Se ficar ruim e não der para pegar. Ou então faz a pergunta que eu volto e explico novamente, sem nenhum problema. A centralização, pessoal, ela ocorre quando o Estado, né, executa suas tarefas. Quais são as tarefas do Estado? Saúde, educação, transporte, moradia, proteção à maternidade, segurança, etc. Então, quando o Estado executa suas tarefas diretamente por meio dos seus órgãos e agentes, isso é como se fosse os órgãos e agentes integrantes da administração direta, né? Isso é a ideia de centralização, ou seja, o Estado está centralizando para si, tá, o exercício das suas atribuições que estão lá previstas na Constituição, ok? Ele centraliza quando ele executa suas tarefas através dos órgãos da administração direta. Nesse caso, lendo aqui o que eu coloquei para vocês, os serviços são prestados diretamente, né, pelos órgãos do Estado, né, e despersonalizados, integrantes de uma mesma pessoa jurídica. Por que que eu coloquei despersonalizados, pessoal? Porque os órgãos do Estado, na verdade, eles não vão ter personalidade jurídica, não são pessoas jurídicas. Os que são pessoas jurídicas são as pessoas políticas, União, Estado, Distrito Federal, município. Então, se você pensa no Estado do Ceará, tá bom? Nós não temos Secretaria de Educação, Secretaria de Justiça, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Cultura, e são órgãos do Estado do Ceará. Só que a pessoa jurídica é o Estado do Ceará. Se você tiver um problema jurídico com esses órgãos, você vai processar quem? O Estado do Ceará. Quem tem personalidade jurídica é o Estado do Ceará. Na União, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Cultura. Se você sofre uma abordagem policial, ele leva um tiro abusivamente pela Polícia Federal, você não vai processar a Polícia Federal, você vai processar a pessoa jurídica a qual esse órgão está vinculado, que no caso é a União. Tudo que é federal, União, tá bom? Então, a gente tem que saber bem o que é o conceito de pessoa jurídica. Eu coloquei lá em cima para vocês os artigos do Código Civil, né? São pessoas jurídicas de direito público, a União, os estados, Distrito Federal, os municípios, autarquias, né? Etc. Ok? Então, a centralização ocorre quando esses entes, União, Estado, Distrito Federal, município, e seus órgãos executam as tarefas constitucionais atribuídas, tá bom? Agora, acontece, meus amigos, que às vezes o Estado ele não executa diretamente essas tarefas. O que é que ele faz? Ou ele cria outras pessoas jurídicas, tá? Ou ele delega para o particular, tá bom?
Então, quando o Estado não executa diretamente as suas atribuições, ele passa para o terceiro, ele está descentralizando, tá? Eu coloquei aqui abaixo o conceito de descentralização, né? A descentralização ocorre quando o Estado desempenha algumas de suas atribuições por meio de outras pessoas, e não por meio da administração direta. Vou dar um exemplo para vocês. A UFC é uma autarquia. A União não desempenha diretamente o serviço de educação pública superior. O que é que ele fez? Ele criou uma entidade autônoma, criou uma autarquia, criou várias, etc. São várias universidades federais, né? Então, ele criou autarquias, tá? E delegou para elas o poder de prestar o ensino superior. Tá? Então, ele descentralizou, tá bom? Ele faz essa descentralização ou criando uma outra pessoa jurídica de direito público, ou ele pode também criar uma pessoa jurídica de direito privado, tá certo? Ele cria entidades da administração indireta. As entidades que ele cria são autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação. Então, ele pode criar essas quatro entidades, tá bom? Se ele não quiser delegar para entidades que ele está criando, meus amigos, ele delega para o particular, tá bom? Então, caso ocorra algo que aconteceu no UFC, o processo é direto com o UFC? Sim. Qualquer problema com o UFC, a UFC tem autonomia, é uma pessoa jurídica, tá? Você vai processar a UFC, você não processa a União, tá certo? Ok? Banco do Brasil é uma pessoa jurídica, Petrobras é uma pessoa jurídica, Caixa Econômica é uma pessoa jurídica. Qualquer problema você vai processar a pessoa jurídica. Já a Polícia Federal, Poder Legislativo, Poder Executivo, Ministério disso, Ministério daquilo, você não processa essas pessoas, você processa a União, tá? Você está lá no Congresso Nacional, cai uma lâmpada, ele machuca, você não vai processar a Câmara dos Deputados, você vai processar a União, é a pessoa jurídica ao qual o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário estão vinculados. Você vai para a audiência na Justiça Estadual, tá? O juiz estadual comete uma injúria contra você, diz que você testemunha é um vagabundo. Isso é um crime, inclusive, tá? Você vai processar quem? O Estado ao qual ele está vinculado. São juízes do Estado do Ceará, Estado do Ceará. Ação de danos morais contra o Estado do Ceará. Ok? Então, voltando. Centralização. O Estado desempenha as suas atribuições por meio de seus órgãos, tá? Descentralização, ou ele cria uma entidade da administração indireta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, ou ele delega para um particular, tá? Através ou de um contrato, por exemplo, eu quero delegar o serviço de transporte aéreo. Existe a linha Fortaleza-Miami, o Estado não quer prestar, ele delega, tá? Para empresa particular, por meio de um contrato, faz uma licitação, tá? Quem ganha vai ser a empresa Latam, Azul, American Airlines, seja lá o quê. Então, é feita uma concessão da linha aérea, tá? Então, transporte aéreo, o transporte de ônibus, a serviço de água, serviço de esgoto, energia, uma série de serviços públicos, o Estado ele não exerce, ele delega para um particular, tá bom? Então, voltando, o Estado executa diretamente suas atribuições, um. Dois, ele não executa. Pode acontecer duas coisas. Ou ele entrega para pessoas jurídicas que ele cria, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, ou ele entrega para um particular. Tá bom? Entendido, meus amigos? Leu com calma isso, que isso é às vezes um pouco confuso, tá? E os livros, pessoal, às vezes vão abordar essa matéria em 40 páginas, 50 páginas. E são tantas páginas que às vezes a gente fica meio que se perde, né, de tanto ler, ok? Então, vamos seguir aqui. Eu coloquei que a descentralização, que é a delegação, né?
do Estado para os particulares pode ser por um contrato de concessão e permissão, a gente vai ver a diferença disso quando for tratar de serviços públicos, ou por auto unilateral, uma autorização de serviço público, é o caso do serviço táxi, né? É uma autorização de serviço público, tá? Detalhe que essa execução do serviço público, a pessoa delegada, né, é no nome dela, nome da Enel, por exemplo, por sua conta e risco. Ela que vai assumir o risco das atividades econômicas, ela vai, se tiver lucro ou prejuízo, é o problema dela, tá bom? Um detalhe importante, que cai muito em prova. Em nenhuma forma, ele subiu demais. Em nenhuma forma de descentralização há hierarquia, tá? Na relação entre a administração direta e indireta, há uma vinculação e não uma subordinação. Isso que é muito importante. As autarquias, empresas públicas, sociedade economia mista, fundações, elas não são subordinadas hierarquicamente à pessoa política que a criou. Então, por exemplo, o Estado do Ceará cria uma autarquia, o DER, Departamento de Estradas e Rodagem, tá bom? Ele não está subordinado ao governador. Ele tem autonomia, a UFC. A UFC não está subordinada ao presidente da República. A UFC pode determinar qual é o seu calendário acadêmico, ela pode ver qual curso ela vai criar ou ela vai extinguir, tá? Ela vai ter autonomia para definir quais são as prioridades de gasto, se vai ser mais com tecnologia, se vai ser mais com saúde, se vai ser mais com assistência estudantil, interessa, tá bom? Então, as entidades da administração indireta, elas são todas autônomas. Há, no caso, uma vinculação. Então, por exemplo, a UFC, a autarquia, ela está vinculada ao MEC, tá? Quando o MEC regulamenta uma questão, é uma questão voltada ao ensino superior público, a todas as instituições públicas e privadas também, né? Então, quando ela tratou de pandemia, né? Valendo aí para todo o ensino público e privado, ok? Certo, pessoal? Mas ela não tem, assim, uma subordinação. Tem também, pessoal, um conceito que eu falei de centralização, descentralização, e tem também o conceito de desconcentração, tá? Na desconcentração, ela é diferente da descentralização, porque a descentralização, sempre a administração direta, que é a União, Estados Federais e Municípios, eles vão delegar para uma outra pessoa jurídica. Então, aí, duas pessoas jurídicas em jogo. A que cria e a que vai ser criada, ou o Estado, né, o município, a União e o particular, quando ele delega por meio de um contrato. Então, sempre há duas pessoas jurídicas aí. Na desconcentração, não. A desconcentração é a técnica administrativa de divisão interna de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, pessoal. Vou repetir. Na desconcentração, ela ocorre dentro de uma pessoa jurídica. Seja uma pessoa jurídica da administração direta, seja uma pessoa jurídica da administração indireta, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma pessoa jurídica, autarquia UFC. Como é que é feita a desconcentração na UFC? É quando ela, através de uma técnica administrativa, distribui internamente as suas competências por meio de órgãos, tá? Então, na UFC tem reitoria, centros, departamentos, biblioteca, prefeitura, etc. Então, isso são órgãos dentro de uma pessoa jurídica, o UFC, que é uma autarquia, tá? Então, isso acontece, pessoal, por lei, viu? Não é assim, o reitor vai chegar lá, eu vou criar esse órgão aqui. A criação de órgãos é sempre por lei. Então, se você quiser criar um novo órgão, pessoal, tem que mandar um projetinho de lei para que a presidência da República apresente lá um projeto de lei de um artigo lá, fica criado o órgão tal na Universidade Federal do Ceará, tá bom? É assim que deve acontecer. Nem sempre acontece, mas é o que deve acontecer, tá bom? Ok? Então, os órgãos, pessoal, existem tanto na administração indireta como na direta. Deixa eu pegar mais aqui, dar mais exemplos para ficar claro.
Vamos pegar aqui a União. A União tem vários órgãos, tem vários ministérios. Aí eu vou pegar aqui o Ministério da Fazenda, tem a Secretaria da Receita Federal. Dentro da Secretaria da Receita Federal, a gente tem Receita Federal Aduaneira, Receita Federal de Portos, Receita Federal de Aeroportos, Conselho de Contribuintes, enfim, uns vários órgãos dentro de outro órgão. Então, vai ser feita uma ramificação. Lembra que a gente falou do Sintegra, né? Ciorg, aliás, Sintegra não, Ciorg, que é um site que vocês vão ver todos os órgãos da administração pública. É isso aqui, é uma desconcentração, tá? Ok? Não esqueçam disso. Vai cair na prova certamente o item de VOF, tá? Dizendo que caso o Estado do Ceará crie uma autarquia e delegue a ela o serviço de água e esgoto, essa técnica é chamada de desconcentração. Falso. Isso é descentralização, tá? A desconcentração é quando você pega um órgão público qualquer, a Secretaria de Educação, através de uma lei, né, se ramificou e criou um órgão interno que está tratando tão somente sobre ensino digital, o Departamento de Ensino Digital da Secretaria de Educação, tá bom? Isso aí é uma desconcentração, é feito dentro de um órgão e dentro do Estado do Ceará, dentro de uma mesma pessoa jurídica, ok? Vamos seguindo. Criação de entidades da administração indireta. A Constituição diz aí, no artigo 37, inciso 19, e somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Eu coloquei em negrito de propósito, pessoal. E autorizada, também coloquei autorizado em negrito, né? A instituição de empresa pública, sociedade de economia mista de fundação, cabendo a lei complementar, neste caso, definir suas áreas de atuação, né? Existe, eu coloquei uma observação, a diferença de criação e autorização, tá? Porque uma lei que cria uma entidade, pessoal, se você pegar a lei que cria a UFC, a Universidade Federal do Ceará, ela já cria e estrutura juridicamente toda a universidade. A lei que cria o UFC, ela diz o seguinte, artigo 1º, fica criada a UFC, a Autarquia Pública Federal, com sede em Fortaleza, na Avenida da Universidade, número tal, e ela vai desenvolver o serviço público de ensino superior gratuito no estado do Ceará. Artigo 1º. Artigo 2º, são órgãos da UFC, tá? São órgãos da UFC, departamentos de direito público, direito privado, direito processual, departamento de administração, e vai colocar lá toda a estrutura dela. São cargos, professor, médico, procurador, analista, etc. Tá? Então, a lei que cria, ela já estrutura juridicamente a entidade, ok? Isso é uma lei quando cria, né, uma pessoa jurídica, no caso, uma autarquia, ela já traz toda a estruturação jurídica. A autorização, pessoal, ela é diferente. A lei que autoriza é uma lei bem simples. Ela só tem, sei lá, um, dois artigos. Por exemplo, fica autorizada a criação de uma empresa pública no município de Fortaleza para asfaltar ruas e avenidas. Então, uma lei do município de Fortaleza, aprovada na Câmara de Vereadores, né, autorizou a prefeitura a criar, né, uma empresa pública que vai fazer asfalto, né, nas ruas e avenidas do município. Então, entenderam que a lei ela não traz a estruturação jurídica dessa empresa pública. Aí depois é feito o estatuto, né, dessa empresa de asfalto, e esse estatuto ele é levado em cartório, o cartório de registros públicos, né, o cartório de registro de pessoas jurídicas, tá bom? Aí lá, depois com o registro no cartório, é que eu posso considerar que que essa empresa pública foi criada, é com registro no cartório, tá bom?
Então, há uma diferença entre criação e autorização. As entidades que são criadas por lei, isso aqui é outra observação que vocês podem anotar, elas são, quando ela é criada por lei, elas são pessoas jurídicas de direito público, tá? Quando elas são autorizadas por lei, elas são pessoas jurídicas de direito privado, tá bom? Aí são completamente diferentes, ok? Alguma dúvida? Vamos seguindo. A gente vai falar agora, pessoal, das características comuns às entidades da administração indireta. Na verdade, eu poderia até colocar aqui, já coloquei acima, mas vou falar. Quais são as entidades da administração indireta? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, tá? Pública, ok? Então, essas características que eu vou colocar aqui são comuns a todas elas. Primeira, é vedada a acumulação remunerada de cargos, tá? Então, a Constituição Federal, eu vou tratar disso quando for abordar a matéria servidores públicos, ela veda a acumulação remunerada de cargo público. Claro que existem algumas exceções. Você pode ter 2 cargos de professor, 2 cargos de profissional de saúde, tá? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Repito sim, Bernardo, só um segundo. Médico. Deu para enxergar aí as entidades, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Ok. Então, é vedada, né, a acumulação remunerada de cargos, salvo as exceções que a gente vai estudar depois. Então, você não pode ter 2 cargos técnicos, pessoal. Você não pode ser, por exemplo, juiz e promotor. Você não pode ser policial militar e policial federal, tá? Só é permitida a acumulação de um cargo técnico de professor, posso ser juiz e professor, ou posso ser auditor fiscal e professor, tá? Pode ser 2 de professor ou 2 de profissional de saúde, ok? Então, essa norma constitucional ela se aplica também às entidades da administração indireta. Então, eu não posso ser, por exemplo, técnico da UFC e técnico da Petrobras. São 2 cargos técnicos, tá bom? Professor, cargo técnico é o que não é de professor. É cargo técnico. Tudo que não for cargo de profissão é chamado de cargo técnico. Analista disso, auditor fiscal, policial, é como se fosse por exclusão. Promotor é cargo técnico, tá? Então você não pode ter 2 cargos técnicos. 2, aliás, sujeição aos limites de remuneração dos agentes públicos, que é a ideia de teto constitucional. Então, por exemplo, se eu tenho 2 cargos, eu sou juiz e professor da UFC, se eu, enquanto juiz, eu já ganho meu teto constitucional, para dar aula na UFC eu não vou ganhar nada, tá bom? Eu já estou no teto. Posso até dar aula. Tem vários que dão aula sem receber remuneração, que estão no teto, ok? Os investimentos públicos feitos pelas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, eles estão na lei do orçamento do ente que a criou. Então, o orçamento da UFC está junto com o orçamento da União. O orçamento da CAGES está junto com o orçamento do Estado do Ceará. O orçamento da Caixa Econômica está junto com o orçamento da União. Banco do Brasil, União. E por aí vai. Ok? Todo o orçamento das pessoas jurídicas de direito público que fazem parte da administração indireta estão vinculados ao orçamento da pessoa política que a criou. Ok? Detalhe, estão também sujeitas ao controle legislativo e ao controle pelos tribunais de contas, né? Então, estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas, ao UFC, qualquer entidade dessa que eu tenho falado para vocês. Tem que fazer licitação, tá? Então, tem que fazer concurso público, tá bom? Então,
eu nem coloquei aí, né? Mas complementem na letra F, estão sujeitas à exigência de licitação para a realização de contratações em geral e à realização de concurso público para a contratação de pessoal, tá certo? Então, quer contratar o pessoal, uma autarquia, uma empresa pública, sociedade de economia mista, etc., tem que fazer um concurso público. Ok? Seus agentes sujeitam-se à lei de improbidade administrativa e ao Código Penal e são equiparados a servidores públicos. Então, mesmo ele não sendo servidor público, todos os agentes, alguns sim, tá? Quais são os servidores públicos, pessoal? São os agentes das entidades da administração indireta, que são pessoas jurídicas de direito público. Esses são servidores públicos, tá? A gente vai ver isso aqui agora. E os que são membros das entidades da administração indireta, que são pessoas jurídicas de direito privado, eles vão ser empregados públicos. Qual a diferença, professor, de servidor público e empregado público? Regime jurídico. Servidor público está sujeito ao Estatuto dos Servidores Públicos, né? Ele tem estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, ele tem um normativo diferente. Os empregados públicos, ele está sujeito à CLT, a consolidação das leis trabalhistas, tá? Não tem estabilidade. É claro que tem uma certa estabilidade. Não é comum a administração pública estar demitindo empregado público, a Petrobras, a Caixa Econômica. Isso é algo muito raro. Ela demite pelo mesmo motivo que demite na administração direta ou nas pessoas jurídicas de direito público, que é por um processo disciplinar. Então, se eu, professor, cometo um crime contra o aluno, uma injúria, um assédio, etc., a consequência jurídica pode ser, a depender da gravidade da injúria e do assédio, pode ser a perda do cargo público, tá bom? E aí, a perda do cargo, no caso, a demissão, tá? Ok? Então, lembrando, todas as 4 entidades têm que fazer licitação, todas têm que fazer concurso público, tá? E seus agentes equiparam-se a servidores públicos, menos sendo empregado público, equiparam-se a servidor público para fins penais, que o Código Penal ele vai colocar lá um capítulo dos crimes praticados por servidores públicos. Ele vale também empregado público, ok? E os atos, a ela lesivos, uns atos que vão lesar o patrimônio dela, pode ser objeto de controle por meio de ação popular, certo? Ação popular para anular um ato lesivo ao patrimônio, né, dessas entidades públicas. Ok? Então vamos aqui, pessoal, falar das entidades em espécie, tá? Das 4 entidades: autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Dá para a gente ver tudinho na aula de hoje. Geralmente eu vejo isso em 2 aulas, mas como eu já digitei todo o material, eu copio isso no quadro, espero vocês copiarem. O processo de copiar, pessoal, ele faz parte do processo de aprendizado. As aulas aqui na internet, elas fluem mais rápido, né? A gente vai terminar esse semestre de forma bem breve, vocês vão ver. E aí fica à disposição para vocês tirarem dúvidas, etc. Tá começando a fazer efeito aqui o remédio. Autarquias. A autarquia, segundo o Decreto-Lei 200, que é um decreto geral das autarquias, é um serviço autônomo criado por lei, né? Então, a entidade que presta um serviço autônomo, eu falei para vocês que todas as pessoas jurídicas de direito público são autônomas, elas têm uma relação de vinculação e não de subordinação, e todas são autônomas, com personalidade jurídica de quê, pessoal? Coloquei a observação abaixo, personalidade jurídica de direito público, tá? Porque ela foi criada por lei. Ela é criada e estruturada juridicamente por lei. Aí tem uma personalidade jurídica de direito público. Patrimônio e receita próprio para executar atividades típicas da administração pública que requeiram para o seu melhor funcionamento
gestão administrativa e financeira descentralizada, tá bom? Um conceito aí bem formal, tá? Eu não pergunto na prova que vocês conceituem autarquias, acho isso bem, mas vocês vão compreender muito bem o que é uma autarquia, né? E aí, quando vocês chegarem com os amigos de vocês no bar, né, falar assim, e aí, autarquia, tá? Aí vocês vão saber o que é aquela pessoa, uma pessoa jurídica de direito público, que tem patrimônio e receita próprio. É isso que seus amigos estão querendo se referir ao outro quando estão no bar, falando que é se fulano, aquele é uma autarquia, tá bom? Ok? Ok? Vamos lá. Patrimônio, pessoal, uma autarquia, quando ela é criada uma autarquia, o patrimônio dela ele deriva de uma transferência, né, de bens móveis e imóveis da pessoa política que a criou. Então, por exemplo, a União, quando cria a UFC, ela doa patrimônio para a UFC, doa lá terrenos, automóveis, dinheiro, recurso público, etc. Ela cria antes sedes, né, e depois doa, tá bom? Então é assim que é criada uma autarquia. O patrimônio dela é uma doação que é feita a partir do ente que a cria, tá bom? Detalhe, os bens das autarquias são bens públicos, né? E eu coloquei que ele tem dois atributos importantes: a imprescritibilidade e a impenhorabilidade. O que é que significa imprescritibilidade, pessoal? Prescrição, a perda do direito de ação. Então, nem sempre, pessoal, vocês vão poder processar as pessoas, porque o tempo vai fazer com que morra o direito de você processar a pessoa, tá? Detalhe, morre o direito de processar, de entrar com a ação. O tempo que vai demorar o processo é um tempo, enfim, não tem limite. O processo vai demorar 50 anos. Eu acho que o processo mais antigo do Brasil foi julgado esse ano, né? Era um processo para discutir se, salvo engano, o Colégio Dom Pedro deveria ser da família real, tá? Foi julgado improcedente, era uma ação do tempo do Império, tinha mais de 100 anos. Foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o último recurso, tá bom? Então, mas para entrar com a ação tem prazo. Por exemplo, se eu bater no carro da, ver aqui o nome de vocês, pessoal, não decorei ainda, né? Se eu bater no carro da Gabriele, tá bom? E, enfim, ela não pode passar 10 anos e depois entrar com processo. Tem um prazo prescricional. O prazo prescricional geral da ação de reparação de dano é 3 anos. Ela vai ter 3 anos para entrar com processo contra mim, tá bom? Senão vai ocorrer a prescrição, ok? Se eu der um tapa na Luana, tá bom? Vai ter um prazo prescricional, inclusive para o crime, né? Tem prescrição, inclusive, criminal, tá? Claro que a prescrição criminal é bem ampla, né? Não é assim, eu cometo um homicídio e depois de poucos anos eu vai estar prescrito o crime, não. São vários anos, às vezes até décadas, né, para ocorrer a prescrição. Mas o que é que eu estou falando aqui para vocês é que existe, no caso do patrimônio das autarquias, a imprescritibilidade. Então, as autarquias, os seus bens não podem ser usucapidos, não pode ter usucapião porque é um bem público. Então, por exemplo, eu estou há 30 anos morando num prédio da UFC. Eu posso entrar com o usucapião, né, já prescrever o direito da UFC me colocar para fora? Não. É um bem público, é imprescritível, ela sempre vai poder me colocar para fora. Estou morando há 30 anos num viaduto, numa praça, eu nunca vou poder adquirir um bem público, né, de uma pessoa jurídica de direito público por uso capião. É imprescritível, ok? Eu coloquei aí também que eles são impenhoráveis os bens, né? Você não pode penhorar o carro da UFC, você não pode penhorar o carro, sei lá. Os bens dela não vão poder ser penhorados. Eles estão sujeitos ao regime de precatório, né? O que é regime de precatório, professor? Regime de precatório, por exemplo, a UFC, eu cometi lá, digamos, dei um tapa lá na Karen, o exemplo que eu dei, né?
Ah, não, isso foi na Karen, não. Foi na Luana, né? Deu um tapa na Luana e a Luana processa a UFC, tá bom? Ela não pode processar o professor Felipe Braga, ela vai processar a UFC, tá bom? Ixi, eu tô sempre dando exemplo com a Luana. Desculpe, viu, Luana? Vou colocar outro nome, tá? Dou um tapa lá na Luana, a Luana fica toda roxa aqui como eu tô, né? Mas eu quase não tô mais roxo. E ela vai processar a universidade. É claro que eu vou estar sujeito a uma responsabilidade, pessoal. A gente vai falar sobre isso. Vou ser demitido, logicamente, né? Mas ela vai processar a UFC por danos morais, né? E digamos que ela ganha indenização de R$ 30.000. Passados os recursos, aí você vai recorrer para tentar diminuir e tal. Foi mantida a indenização de R$ 30.000, etc. E aí, transitou em julgado o processo, o advogado dela vai entrar com execução, ó, o valor atualizado é R$ 45.000, e vai ser criado um precatório, tá bom? Vai entrar no listo, na fila de pagamento, e ela, por exemplo, se o precatório for criado em 2020, ela recebe no ano subsequente, em regra. Recebe até o final de 2021, tá bom? Ok? Enfim, é isso que acontece. Precatório é assim. Agora, existem legislações que prorrogam o prazo de pagamento desses precatórios. Por exemplo, tivemos uma emenda constitucional que prorrogou até 2024, né, o pagamento dos precatórios, tá? Então, aí chega em 2024, eles prorrogam por 2000, até 2029. Mas, assim, quando é feita uma nova emenda, eles têm que liquidar aqueles até a publicação daquela emenda, tá? Então, é só para novos precatórios que vai ter essa extensão de prazo, tá bom? Coloquei exemplo de autarquias, né? As universidades federais são autarquias, Banco Central, INSS, INCRA, Comissão de Valores Mobiliários, IBAMA, os conselhos, né? De contabilidade, medicina, etc., são todas autarquias. Só a UFC, a UFC é diferente, a UFC não, sabe a OAB. A OAB é diferentona, né? O Supremo entendeu que é entidade sui generis, não é uma autarquia, né? Entidade sui generis lá, enfim, não é considerada autarquia, ela não faz concurso público, tá? O UFC enfim, tem essa diferenciação. Vai entender, né? O Supremo Tribunal Federal tem os seus equívocos interpretativos. Coloquei as observações aí importantes. Seus agentes são servidores públicos, porque é uma pessoa jurídica de direito público, que ela goza de privilégio processual otorgado à Fazenda Pública, como prazo em dobro, para as manifestações processuais, é isento de custas, as dívidas e direitos em favor de terceiros contra as autarquias prescrevem 5 anos. Olha o prazo lá para a Luana processar o UFC, o tapa que ela leva, 5 anos. Se passaram 5 anos ela não entrou com a ação, morreu o direito dela ser indenizada. Tá bom? Isso não significa dizer que ela processa lá depois de 6 meses e o processo demora 10 anos. Não vai ocorrer a prescrição durante a tramitação do processo. É só para entrar com o processo. Tá bom? Outra observação é que as autarquias gozam de imunidade tributária recíproca, tá? O que é essa imunidade tributária recíproca? É uma norma constitucional que ela vale para a União, para os estados, Distrito Federal, município, ou seja, para as entidades da administração direta, na qual é proibida a tributação, né, do patrimônio, renda e serviços entre uma pessoa política e outra. Então, o município não pode cobrar IPTU do terreno da União, da UFC também, que é a autarquia, tá? O Estado do Ceará não pode cobrar ICMS de um bem que a UFC compra, tá? Não tem IPI do bem que o Estado do Ceará compra, Imposto de Produtos Industrializados, ou seja, não tem tributação entre as pessoas jurídicas de direito público, tá? Que são as entidades da administração direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e, no caso das autarquias, ok? Coloquei aqui só um parêntese também para falar das agências reguladoras, tá? As agências reguladoras são autarquias, Ancine, Agência Nacional de Cinema, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Agência Nacional de Telecomunicações. Temos
Agência Nacional de Aviação Civil, nós temos várias agências reguladoras. São autarquias, tá? Só que a diferença delas, por exemplo, de UFC, é porque elas vão ter um amplo poder normativo e regulatório, tá bom, pessoal? Então, elas vão regular um setor da atividade econômica. A lei que cria a autarquia, ela dá um poder normativo para ela. Não tem porquê, pessoal, quando sai o 4G, 5G, 6G, etc., ser criada uma lei sobre isso. É criado um ato normativo da Anatel, tá? Regulamentando como é que vai ser a frequência do 4G, do 5G, as obrigatoriedades, como é que vai ser a antena, como é que vai ser a recepção. Enfim, não sei falar disso, porque eu não sou especialista em telecomunicações, tá? Mas é uma regulamentação que não tem por que o Congresso Nacional discutir isso por lei. Já pensou um deputado ficar discutindo se o sinal deve ser de tantos amperes? Isso é uma discussão técnica, tá bom? Feito por servidores públicos que passam no concurso da Agência Nacional de Telecomunicação e discutido lá no âmbito técnico é feita uma regulamentação, né, uma resolução, portaria, etc. Ok? Então, agências reguladoras são autarquias, tá? Entendeu, pessoal, que é uma autarquia? Então, é uma pessoa jurídica de direito público que vai prestar um serviço público, né? Ela tem um patrimônio próprio que é criado lá pelo seu instituidor, etc. Ok? Fundação, pessoal. Fundação parece muito com autarquia, tá? Na verdade, se eu fosse legislador, eu criaria uma lei para acabar com a fundação, né? Criar só autarquia e tal. Até porque muitas fundações foram criadas por lei, etc., e são iguais a uma autarquia, tá? Mas eu copiei aqui, esse conceito está no Código Civil. E o Código Civil faz o conceito lá de fundação privada, né? Fundação pública são definidas com a personificação de um patrimônio. Então, você pega um patrimônio e dá a esse patrimônio uma finalidade específica não lucrativa, então não tem fim lucrativo, e esse patrimônio vai ter essa finalidade específica não lucrativa de cunho social, tá? Educação, saúde, assistência social, pesquisa, proteção ao meio ambiente, cultura, etc. Tá bom? As fundações vão desempenhar atividades de finalidade social não lucrativa, tá? Então, um particular ou poder público, se for uma fundação pública, particular, uma fundação privada. Eu tenho lá na minha conta 100 milhões de reais, digamos, não tenho, né? Mas digamos que eu tivesse, estou lá com 70 anos, acho que os meus filhos devam construir o seu próprio futuro, etc. E não acho que a herança seja uma coisa bacana, tá? Eu, por exemplo, parto dessa ideologia. A herança tem que ser uma coisa muito pontual, né? E não ser um modo pelo qual gerações e gerações vão se perpetuando como milionários e tal. Eu sou meio contra isso. Inclusive, em vários países a tributação de herança ela é gigantesca, né? No Brasil é muito baixa, né? Um imposto de herança, ele é, o ITCMD, tipo 8% só. Então, se eu vir uma falecer, meu pai tem um apartamento de 1 milhão de reais, eu tenho que pagar 80 mil de imposto, tá? De ITCMD. É pouco. Em outros países isso é bem mais, tá? 20%, 30%, tá bom? Para que cada um construa o seu futuro, cada um construa a sua vida. Ficar dependendo daquilo que vem de herança, não. Então, digamos que eu tenho 100 milhões de reais. Eu, quando estiver próximo de me aposentar e tal, eu vou dizer para meus filhos, ó, vou deixar aqui para vocês 1 milhão para cada, para que vocês possam, enfim, comprar alguma coisa e tal. E eu vou criar uma fundação. Fundação de incentivo ao desporto de crianças carentes, tá? Aí eu dou 98 milhões para criar essa fundação, tá?
Então, vou doar esses 98 milhões para criar a fundação e, no caso, esse dinheiro vai ser utilizado para comprar material desportivo, para alugar sede, para pagar funcionários, alimentação das crianças, etc. Tá bom? E outra coisa, por mais que ela possa prestar serviço, por exemplo, ela possa alugar campo de futebol, ela possa ter uma lojinha de vender material desportivo, ela possa ter treinamento, tá? Treinamento para profissional de educação física, etc. Não interessa. Então, ela vem a receber dinheiro em razão das suas atividades, mas isso, todo o lucro dela é investido na própria fundação. Ela não tem finalidade de lucro. O lucro é reinvestido na própria fundação, tá certo? É assim que funciona a fundação. Aí, pessoal, o problema da fundação é porque nós tivemos uma emenda constitucional que misturou tudo e o Supremo Tribunal Federal, através de uma ação, reconfigurou a ideia de fundação, né? E nós temos hoje dois tipos de fundação pública. Coloquei aqui, natureza jurídica. Nós temos fundação que é criada por lei. Ó, se for criada por lei, ela é uma fundação pública que tem personalidade jurídica de direito público. Fundação autárquica, as mesmas regras de autarquia. Se ela for autorizada por lei, fica autorizada a criação de uma fundação para tratar sobre música clássica, digamos, uma lei federal, tá? Aí é uma fundação com personalidade jurídica de direito privado, tá? A fundação privada vai adquirir personalidade jurídica com a inscrição da sua escritura no cartório, tá bom? E a maioria das fundações que existem, pessoal, são fundações públicas. Coloquei aqui, ó, FUNAI, FUNASA, IBGE, CNPq, ESAF, né, ou GENAP, tá bom? São fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, todas elas foram criadas por lei. Aí são criadas por lei, os seus servidores são agentes, são servidores públicos, seus agentes, é a mesma coisa de uma autarquia, tá direito, tem imunidade tributária, tem imunidade processual, tem tudo que eu falei de autarquia vai valer para uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público. Ok? Então, quando vocês verem a questão na prova sobre fundação pública, preste atenção. Ela tem personalidade jurídica de direito público, mesmas regras de autarquia. Ela tem personalidade jurídica de direito privado, mesmas regras de uma empresa pública e sociedade de economia mista, que nós vamos ver agora. Tá bom? Então é até difícil a gente enxergar. Uma coisa que os livros não explicam, pessoal, professor, eu quero fazer a proteção da saúde. Que entidade eu crio? Uma fundação ou autarquia? Os livros não explicam isso. Tá? Vai ser lá de quem participa da criação dela que vai escolher, mas não tem assim, a fundação serve para isso, a autarquia serve para aquilo. Não. Por exemplo, a UES, olha para que vocês tenham noção. A UES é uma fundação, a UFC é uma autarquia. As duas prestam o mesmo serviço, o ensino superior. Tá bom? Ok? Então eu acabaria com essa distinção, se fosse legislador, deputado federal, iria propor um projeto de lei para unificar essa legislação, etc. Tá? Faz a confundir a cabeça das pessoas. Vamos agora falar de empresa pública e sociedade de economia mista. Eu terminava aqui, quando fosse dar na aula em sala, no máximo, né? Mas dá para terminar, ainda são, enfim, ainda tem uns 30 minutos aí, eu consigo terminar, com certeza. Só um segundo, deixa eu limpar aqui o nariz.
Empresa pública e sociedade de economia mista, pessoal. Antes de falar delas, eu coloquei aqui esse artigo da Constituição que, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só é permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então, o Estado só desempenha atividade econômica, não estou falando de prestação de serviço público. Prestação de serviço público é uma coisa, estou falando de desempenhar atividade econômica, tá? Atividade empresarial, tá certo? Só um segundo. Então, não estou falando de serviço público, estou falando de atividade econômica. O Estado só desempenha atividade econômica para a questão de segurança nacional, por exemplo, ele vai montar uma empresa de construir colete à prova de bala, uma empresa de construir armas, etc. Ou de relevante interesse coletivo. É de relevante interesse coletivo uma empresa construtora para fazer obra pública, é de relevante interesse coletivo uma empresa para fazer caminhão, para fazer o transporte de pessoas, tá? Ela é de relevante interesse coletivo, muita coisa, né? Muita atividade econômica, tá bom? Mas não pode ter, por exemplo, uma empresa de cosmético, de perfume, de batom. Poderia até ter uma empresa de protetor solar, empresa brasileira de protetor solar, que vai distribuir protetor solar para os profissionais, agentes de trânsito, segurança pública, gari, dentre outros, tá bom? Então, pessoal, em regra, o Estado não desempenha atividade econômica, tá? Quando vocês olharem as empresas públicas, sociedade de economia mista que existem, em geral, elas estão aí desempenhando essa atividade de interesse coletivo, tá? Por exemplo, Caixa Econômica, crédito para a construção da casa própria, Petrobras, combustível, tá? A companhia de água e esgoto, nem se fala, etc., de interesse coletivo. Coloquei aí o parágrafo primeiro, que diz que a lei estabelecerá o Estatuto da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista, que é essa lei 13.303 de 2016, tá bom? Detalhe, que eu coloquei no inciso segundo, que elas estão sujeitas a um regime próprio das empresas privadas, inclusive com relação a direito e obrigação civil, comercial, trabalhista e tributária. É uma empresa privada. O Banco do Brasil é uma empresa privada do ponto de vista trabalhista, ela contrata com base na CLT. A única peculiaridade é que tem que fazer concurso, né? Todas as entidades da administração indireta têm que fazer concurso, mas é uma relação trabalhista. Tributário, paga tributo como Santander, como Bradesco, tá? Obrigação civil é um contrato, como outro qualquer, tá bom? Tem que fazer licitação, tá certo? Tem aquelas características comuns, tá? Não pode gozar de benefício fiscal, né? Já pensou, se o Banco do Brasil tivesse benefício fiscal, o Santander não conseguiria competir com ele em relação às taxas, tá bom? Então, não teria taxas tão competitivas. Então, não tem benefício fiscal, salvo que for conferido a todas as empresas, tá bom? Detalhe, eu coloquei aqui que nem todas as empresas públicas e sociedade de economia mista estão sujeitas à Lei 3.303, tá? Que é o Estatuto da Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista, pois algumas não exercem atividades econômicas, como a EBSER. Vocês conhecem a EBSER, Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar? Ela que faz a gestão do Hospital Universitário Walter Cantídio, que é o hospital da UFC. Ela não está desempenhando atividade econômica. Ela presta um serviço de atendimento à saúde da população, de ensino, à saúde, etc. Companhia de engenharia e tráfego não é atividade econômica, tá? Ela vai regulamentar o tráfego no estado de São Paulo, dentre outras. Então, essas empresas públicas e sociedade de economia mista específicas que desempenham atividades são serviços públicos, elas não estão sujeitas ao estatuto aí da empresa pública. Que esse estatuto
é para as empresas públicas, sociedade de economia mista que desempenham atividade econômica, tá certo? Coloquei aqui os conceitos, que são muito parecidos, tá? Coloquei em negrito a diferença, tá certo? Empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, instituída pelo poder público, sob qualquer forma jurídica. Professor, o que é qualquer forma jurídica? Ela pode ser uma sociedade anônima, uma sociedade simples, uma sociedade limitada, uma sociedade em conta e participação, ela pode ser qualquer forma jurídica. Mediante autorização, pessoal, o que é que significa autorização? Eu falei muito na aula de hoje. Ela não é criada por lei. Então, a Caixa Econômica Federal, a lei que criou a Caixa, fala o seguinte, criou não, que autorizou. Fica autorizada a criação de um banco para fomentar a construção da casa própria, etc. Então, a lei só tem um artigo. Aí depois foi feito o Estatuto da Caixa Econômica Federal e levado ao cartório, dizendo lá, a Caixa Econômica tem esses órgãos, esses cargos, etc. Enfim, aí ele é levado a cartório, aí sim, depois do registro em cartório, que é criada a Caixa Econômica Federal. Tá bom? Então, é uma pessoa jurídica de direito privado, criada em cartório, faz parte da administração pública, instituída sob qualquer forma jurídica, mediante autorização de lei, tendo como objetivo específico, em regra, a exploração de atividade econômica ou a prestação de serviço público. Seu capital é unicamente público e pessoa possui pertencente à pessoa jurídica que a institui. Então, se a União cria a Caixa Econômica Federal, capital pertence à União, tá? Ela que tem todo o controle societário, né? Tá? Detalhe, pessoal, é que uma empresa pública, ela não significa dizer que ela tem o capital só de uma pessoa jurídica. Pode ser, por exemplo, a Caixa Econômica Federal pode ter o patrimônio, o Estado do Ceará pode ter umas cotas lá, umas ações, tá bom? Mas a maior parte das ações é da União, tá? Então, o Estado do Ceará pode ter ações, o Estado de São Paulo pode ter ações, o município de Fortaleza pode ter ações, tá bom? Mas o capital é unicamente público. Quem são acionistas são pessoas políticas públicas, tá bom? Coloquei exemplos: Correios, Serpro, Caixa Econômica Federal. Capital exclusivamente público. Sociedade de economia mista, pessoal. Olha o conceito como é parecido. Pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, mesma coisa, instituída pelo poder público mediante autorização, sob a forma de SA. Primeira diferença da sociedade de economia mista para a empresa pública, a sociedade de economia mista necessariamente tem que ser SA. A empresa pública pode ser SA. Aliás, Caixa Econômica é um SA, tá bom? Mas necessariamente não é preciso que seja um SA. Então, voltando aqui para o conceito da sociedade de economia mista. Tem que ser constituída sob a forma de SA, com capital obrigatoriamente público e privado, por isso que é chamado de misto, capital público e privado, mas o controle acionário, né, ele é do poder público, tá bom? Continuando, que desenvolve atividade econômica, prestação de serviço público de natureza econômica, tá? Exemplo, Petrobras e Banco do Brasil, capital público e privado, tá? Alguma dúvida, pessoal? Olha a diferença, são muito parecidas, tá? É mesmo que uma técnica legislativa de criação. O Banco do Brasil é um banco, a Caixa Econômica é um banco. Só que o Estado, quando quis fomentar o crédito para a construção de casa própria, sobretudo, que é a função primordial da Caixa Econômica Federal, foi feito lá com o patrimônio da União. Não quis ter patrimônio privado. Tá bom? Observações aqui, estamos terminando. Como regime jurídico é direito privado, seus agentes são empregados públicos. Não são servidores públicos, são empregados públicos. Tá? Regime seletista, tem que fazer concurso público. Não possuem imunidade tributária, eu coloquei SAL, Correios, EBSER, eles prestam serviços públicos. Então, as empresas públicas, sociedade de economia mista, que prestam serviço público, não desempenham atividade econômica, mas prestam serviços públicos, aí pode ter lá a imunidade tributária.
tá bom? Os bens das empresas públicas e sociedade de economia mista, que sejam empregados diretamente na prestação de serviço público, eles, no caso, eles não podem ser penhorados, tá bom? Então, o carro lá da Caixa, o carro do Banco do Brasil, como eles são utilizados para a finalidade institucional do Banco do Brasil, eles não podem ser penhorados, tá bom? Mas, porém, todavia, entretanto, não obstante, contudo, os bens das empresas públicas, sociedade de economia mista, não são bens públicos, são bens privados. Eles estão sujeitos ao regime de penhora, tá bom? Então, por exemplo, os Correios. Digamos que os Correios tenham lá 3 terrenos que ele utiliza. Tem uma ação trabalhista, e ele não paga a dívida, pode ser penhorado o bem, o terreno dos Correios, tá bom? É empresa privada. Já o Estado do Ceará, uma pessoa jurídica de direito público não pode penhorar um terreno do Estado do Ceará, mesmo que não tenha sido utilizado, porque ele é pago por meio de precatório, tá bom? Não existe pagamento de precatório de dívida de pessoa jurídica de direito privado. Penhora a conta, penhora etc. Um bem qualquer, ok? Então, pessoal, vocês entenderam a diferença entre autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação? Vocês vão ter que estudar com calma essa nota de aula, pessoal. Eu vou. Nem sei se na próxima aula eu vou começar a matéria nova. Talvez eu faça um exercício e resolva com vocês, tá bom? Que a gente não precisa correr com a matéria, tá? Deixa eu parar aqui a gravação. Aí eu faço uma revisão, tá bom?